Não estou ouvindo. Já vai começar, só um minutinho. Habilidade à insulina. A lição a levar para casa é a seguinte: você pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir seu risco de diabetes, sem falar em todos os tipos de doenças cerebrais, apenas pela adoção de mudanças na vida pessoal que derretam a gordura. E se você acrescentar exercícios à dieta, é candidato a benefícios ainda maiores. A esta altura, você deve ter notado que eu vou prescrever uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras saudáveis, inclusive o colesterol. Mas você não precisa acreditar na minha palavra. Basta dar uma olhada nos estudos mais recentes, que provam o poder desse tipo de dieta. Em 2012, um deles virou manchete quando o Journal of the American Medical Association publicou os efeitos de 3 dietas populares em um grupo de jovens adultos obesos ou com sobrepeso. 25. Cada um dos participantes experimentou um tipo de dieta por mês. Uma delas era pobre em gorduras, 60% das calorias vindas de carboidratos, 20% de gorduras e 20% de proteínas. Uma era de baixa glicemia. 40% das calorias vinham de carboidratos, 40% de gorduras e 20% de proteínas, e a terceira era muito pobre em carboidratos, 10% das calorias de carboidratos, 60% de gorduras e 30% de proteínas. Todas as dietas forneciam o mesmo número de calorias, mas os que fizeram a dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras queimaram a maior quantidade delas. O estudo também observou a sensibilidade à insulina durante o período de 4 semanas de cada dieta e concluiu que a dieta pobre em carboidratos provocava a maior melhoria nessa sensibilidade, quase o dobro da dieta pobre em gorduras. Os triglicérides, um poderoso marcador de risco cardiovascular, ficaram numa média de 66 no grupo pobre em carboidratos e 107 no grupo pobre em gorduras. A propósito, níveis elevados de triglicérides também são um indicador de excesso de carboidratos na dieta. Os autores também observaram que os resultados de laboratório encontrados na dieta pobre em gorduras apresentaram alterações químicas no sangue dos participantes, tornando-os vulneráveis ao ganho de peso. Claramente, a melhor dieta para manter a perda de peso é aquela pobre em carboidratos e rica em gorduras. Muitos outros estudos chegaram à mesma conclusão. Uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras obterá resultados melhores que uma dieta pobre em gorduras e rica em carboidratos, em quaisquer circunstâncias, e qualquer que seja a medida do corpo, da química interior à silhueta exterior. E quando levamos em conta todos os parâmetros que afetam a saúde, e sobretudo a saúde cerebral, como a perda de peso, a sensibilidade à insulina, o controle glicêmico e até a proteína C reativa, uma dieta pobre em carboidratos é substancialmente mais eficiente que qualquer outra. Na verdade, as demais dietas resultarão num risco aumentado para uma série de disfunções cerebrais, que vão de incômodos cotidianos como dores de cabeça a enxaquecas crônicas, transtornos de ansiedade, e depressão. E se a ideia de se manter com a mente aguçada até seu último suspiro na Terra não é motivação o bastante para você, pense em todos os benefícios que seu coração, e todos os órgãos do seu corpo, terão ao abandonar uma dieta pobre em gorduras. Em março de 2013, ninguém mais ninguém menos que o New England Journal of Medicine publicou um estudo grande e fundamental, mostrando que pessoas dos 55 aos 80 anos que seguem a dieta mediterrânea têm um risco menor de doenças cardíacas e derrames da ordem de 30%, que aquelas que seguem uma dieta tipicamente pobre em gorduras. 26 Os resultados foram tão profundos que os cientistas interromperam mais cedo o estudo, porque a dieta pobre em gorduras se mostrou excessivamente danosa a quem comia grandes quantidades de produtos assados artificialmente em vez de fontes de gordura saudável. A dieta mediterrânea é famosa por ser rica em azeite de oliva, castanhas, feijões, peixe, utas e vegetais, e permite até vinho nas refeições. Embora tenha espaço para grãos, é muito semelhante a meu protocolo dietético. Na verdade, se você alterar a dieta mediterrânea, removendo todos os alimentos que contêm glúten e limitando utas açucaradas e carboidratos sem glúten, você tem a perfeita dieta cerebral sem grãos. Uma maçã por dia. Não, uma maçã por dia não vai deixá-lo longe do médico. Asterisco agora que eu me coloquei contra tantos de seus alimentos favoritos, posso até ouvir a dúvida. Como o corpo pode viver de gordura e nunca engordar? Ah, é uma excelente pergunta.
Vou abordar esse paradoxo em breve e esclarecer qualquer dúvida sobre como viver e sentir-se bem com gorduras. Sou absurdo pensar que podemos viver sem praticamente nenhum carboidrato em nossa dieta, mas fartas quantidades de gordura e colesterol. Mas podemos e devemos, se quisermos proteger nosso genoma. Embora a indústria alimentícia queira fazê-lo acreditar em outra coisa, uma dieta baseada em gordura moldou nosso genoma nos últimos 2,6 milhões de anos. A história sobre por que reverter a tendência alimentícia atual, no sentido de recobrar os corpos esbeltos, tonificados e flexíveis que fomos projetados para ter, além dos cérebros aguçados, começa com um olhar para as propriedades fundamentais do cérebro. Asterisco referência ao famoso ditado, An apple a day keeps the doctor away, N.T. 5. O dom da neurogênese ou controle dos comandos principais como mudar seu destino genético, o cérebro, é um sistema muito mais aberto do que se imaginava, e a natureza fez muito para nos ajudar a perceber e abordar o mundo à nossa volta. Ela nos deu um cérebro que sobrevive a um mundo em transformação transformando a si mesmo. Dr. Norman Doidge, o cérebro que se transforma. Fomos projetados para ser pessoas espertas a vida inteira. O cérebro foi feito para funcionar bem até nosso último suspiro, mas a maioria de nós supõe, erroneamente, que com a idade vem o declínio cognitivo. Achamos que se trata de uma parte inevitável do envelhecimento, tanto quanto a perda da audição ou o surgimento das rugas. Essa impressão é uma falácia perniciosa. A verdade é que estamos levando uma vida que não é adequada àquilo que geneticamente fomos criados para fazer. Ponto. As doenças que observamos hoje são provocadas, em grande parte, por nosso estilo de vida, que não está em harmonia com nossa predisposição genética. Mas podemos transformar isso e trazer nosso DNA de volta à programação original. Melhor que isso, podemos reprogramar parte do nosso DNA para operar de forma ainda mais vantajosa. E isso não é ficção científica. É comum ouvirmos as pessoas dizerem coisas como, provavelmente eu vou ter complete com a doença. Todo mundo na minha família tem. Não há dúvida de que a herança genética desempenha um papel importante em termos de determinação do risco de várias condições de saúde. Mas o que as pesquisas médicas de ponta têm mostrado é o fato simples de que temos o poder de alterar nosso destino genético. Uma das áreas de pesquisa mais promissoras é a epigenética, o estudo de seções específicas do DNA, chamadas marcas que, basicamente, dizem aos genes quando e com que força eles devem se expressar. Como regentes de uma orquestra, essas marcas epigenéticas são o controle remoto não apenas de sua saúde e longevidade, mas também de como você passará seus genes para as futuras gerações. Nossas escolhas pessoais cotidianas têm um efeito profundo na atividade de nossos genes. Isso nos dá poder. Já sabemos que nossas opções alimentares, o estresse que vivenciamos ou evitamos, os exercícios que fazemos ou deixamos de fazer, a qualidade do nosso sono e até os relacionamentos que escolhemos compõem grande parte da coreografia de quais genes serão ativos e quais serão desligados. Eis o mais convincente de tudo: podemos alterar a expressão em mais de 70% dos genes que têm influência direta em nossa saúde e longevidade. Este capítulo explica como podemos melhorar a expressão de nossos genes saudáveis, ao mesmo tempo em que desligamos os genes que desencadeiam eventos negativos, como os processos inflamatórios e a produção de radicais livres. Os genes que causam essas duas coisas sob forte influência das escolhas alimentares de gorduras e carboidratos, e essa informação dá ainda mais força às recomendações que serão feitas nos próximos capítulos. A história da neurogênese. Será que cada dose de bebida alcoólica que você toma realmente mata milhares de células cerebrais? Ocorre que nós não morremos com o mesmo número de neurônios com que nascemos, tampouco com aqueles que se desenvolvem na primeira infância. Nós desenvolvemos neurônios ao longo de toda a nossa vida. Também podemos fortalecer os circuitos cerebrais existentes e criar conexões novas e complexas, com novas células cerebrais. Eu tive sorte de participar dessa descoberta, que pôs abaixo gerações de ideias preconcebidas na neurociência, embora muitos ainda pensem de outra forma. Durante meus anos de faculdade tive a oportunidade de explorar o cérebro usando uma tecnologia que estava apenas no princípio.
Foi no início da década de 1970, quando os suíços começaram a criar microscópios que podiam ser usados por neurocirurgiões realizando procedimentos cerebrais delicados. Quando essa tecnologia estava evoluindo e cirurgiões americanos estavam ansiosos para adotar essa nova abordagem à cirurgia cerebral, um problema logo se tornou. Claro, embora aprender a usar o microscópio funcional fosse relativamente fácil, os neurocirurgiões rapidamente se deram conta de que ficavam meio perdidos em relação à compreensão da anatomia do cérebro, a partir dessa nova perspectiva microscópica. Eu tinha 19 anos e estava apenas começando o terceiro ano de faculdade quando recebi uma ligação do Dr. Albert Houghton, chefe do Departamento de Cirurgia Neurológica no Hospital Universitário Shands, em Gainesville, Flórida. O Dr. Houghton era um pioneiro na expansão do uso do microscópio funcional nos Estados Unidos e queria elaborar o primeiro texto sobre a anatomia do cérebro, tal como era vista pelo microscópio. Ele me convidou a passar o verão seguinte estudando e mapeando o cérebro, e foi a partir dessa pesquisa que acabamos publicando uma série de artigos de pesquisa e capítulos de livros que deram aos neurocirurgiões o mapa necessário para atuar delicadamente no cérebro. Além de anatomia, também tivemos a oportunidade de explorar e desenvolver outros aspectos da microneurocirurgia, inclusive a criação de instrumentos e procedimentos inovadores. De tanto passar o tempo atrás do microscópio, me tornei bastante experiente na manipulação e no conserto de vasos sanguíneos extremamente pequenos, que, antes do uso do microscópio, teriam sido destruídos no curso de operações cerebrais, muitas vezes com consequências ruins. Nosso laboratório havia angariado reconhecimento internacional por suas realizações nesse campo novo e empolgante, e atraiu muitos professores visitantes do mundo inteiro. E foi logo depois da visita de uma delegação de neurocirurgiões espanhóis que eu aceitei um convite para dar continuidade a minhas pesquisas no famoso Centro Ramón Y. Cajal, em Madrid. Na Espanha, o programa de microneurocirurgia do centro era elementar, mas a equipe era dedicada, e foi uma honra ajudá-los em seu esforço desbravador, particularmente na compreensão da irrigação sanguínea do cérebro. O nome do hospital é uma homenagem ao Dr. Santiago Ramón Y. Cajal, um patologista e neurocientista espanhol da virada do século XX que ainda é considerado o pai da neurologia moderna. Em 1906 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas pioneiras sobre a estrutura microscópica do cérebro. Ainda hoje centenas de seus desenhos, feitos à mão, ainda são utilizados para fins didáticos. Durante minha visita a Madrid me interessei em saber mais a respeito do Dr. Cajal e adquiri um profundo respeito por sua exploração da anatomia e do funcionamento do cérebro humano. Uma das suas principais doutrinas afirmava que os neuroníons do cérebro eram únicos, se comparados às demais células do corpo, não apenas em razão de seu funcionamento, mas por não possuírem a capacidade de regeneração. O fígado, por exemplo, se regenera perpetuamente criando novas células hepáticas, e uma regeneração similar das células ocorre em potencialmente todos os demais tecidos, inclusive a pele, o sangue, os ossos e os intestinos. Reconheço que a teoria de que as células cerebrais não se regeneram me foi vendida de forma convincente, mas já naquela época eu me perguntava se isso seria mesmo verdade e o cérebro não teria mesmo a capacidade de criar novos neuroníons? Afinal de contas, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts haviam mostrado que a neurogênese, o crescimento de novos neuroníons cerebrais, ocorria durante todo o tempo de vida dos camundongos. E muitas coisas no corpo humano dependem da regeneração. Por exemplo, certas células sanguíneas se renovam no espaço de poucas horas, os receptores de paladar são substituídos a cada 10 dias, as células epidérmicas são trocadas a cada mês, e as células musculares levam cerca de 15 dias para se renovarem totalmente. Na última década, os cientistas estabeleceram que o músculo cardíaco, um órgão que durante muito tempo pensamos ser o mesmo desde o nascimento, na verdade também passa pela substituição de células. 1 aos 25 anos. Cerca de 1% de nossas células musculares são substituídas a cada ano, mas aos 75, essa taxa cai para menos de 0,5% ao ano. É difícil acreditar que só recentemente tenhamos identificado e compreendido esse fenômeno na máquina que bombeia o sangue em nosso corpo. E tudo indica que o cérebro se tornou o último órgão que finalmente decodificamos, para descobrir as maravilhas de suas qualidades de autorrenovação.
O Dr. Kajal não tinha como saber até que ponto o cérebro podia ser maleável e plástico, dada a tecnologia com que trabalhava, e o fato de o DNA não ter sido codificado ainda. Em sua obra de referência, Degeneration and Regeneration of the Nervous System, Degeneração e Regeneração no Sistema Nervoso, de 1928, ele afirmou: nos centros adultos, algumas vezes os condutos nervosos são inalteráveis, determinados e imutáveis. Ponto 2. Se eu pudesse alterar essa afirmação para refletir aquilo que sabemos hoje, eu trocaria as palavras inalteráveis, determinados e imutáveis para o exato oposto: alteráveis, indeterminados, imutáveis. Também diria que as células cerebrais podem morrer, mas com toda certeza podem se regenerar. É fato que Kajal deu grandes contribuições ao conhecimento do cérebro e do funcionamento dos neurônios. Estava até à ente de seu tempo na tentativa de compreender a patologia das inflamações. Mas sua crença de que o cérebro estava, de alguma maneira, limitado àquilo que lhe cabia é um mito que atravessou a maior parte da história humana até que a ciência moderna, no final do século XX, provou o quão flexível o cérebro pode ser. Em meu livro anterior, Power Up Your Brain, The Neuroscience of Enlightenment Entertainment, Turbine Seu Cérebro, a neurociência do esclarecimento, eu e o Dr. Alberto Viloudo contamos a história de como a ciência veio a entender o dom da neurogênese no ser humano. Embora os cientistas tenham provado a neurogênese em diversos outros animais há muito tempo, foi só na década de 1990 que passaram a se concentrar exclusivamente na tentativa de demonstrar a neurogênese em pessoas. 3. Em 1998, a revista Nature Medicine publicou um artigo do neurologista sueco Peter Eriksson, em que ele afirmava ter descoberto que dentro do nosso cérebro existe uma população de células tronco neurais que são permanentemente reabastecidas e conseguem se transformar em neurônios. 4, e ele tinha mesmo razão. Todos nós passamos por uma terapia de células tronco cerebral a cada minuto de nossas vidas. Isso deu origem a uma nova ciência, chamada neuroplasticidade. A revelação de que a neurogênese ocorre no ser humano durante toda a vida deu aos neurocientistas do mundo inteiro um novo e empolgante ponto de referência, com consequências que atingem praticamente todo o leque de transtornos cerebrais. 5 Também trouxe esperança àqueles que buscam pistas para interromper, reverter ou até curar as doenças cerebrais progressivas. A ideia da regeneração dos neurônios cerebrais criou um novo nível de motivação nos cientistas dedicados ao estudo das desordens neurodegenerativas. Também abriu o caminho para novos tratamentos que transformem a vida das pessoas que sofreram lesões ou doenças cerebrais graves. No livro O Cérebro que se Transforma, Como a Neurociência Pode Curar as Pessoas, Norman Doidge conta histórias reais que provam o quanto nosso cérebro e nosso potencial humano é adaptável. 6 Se vítimas de derrames podem reaprender a falar e pessoas nascidas com apenas parte do cérebro podem treiná-lo e reprogramá-lo para funcionar como um cérebro inteiro. Imagine as possibilidades para aqueles de nós que esperam apenas preservar as próprias faculdades mentais. A pergunta que não quer calar: é possível criar novos neurônios cerebrais? Em outras palavras, o que influencia a neurogênese? E o que podemos fazer para estimular esse processo natural? Esse processo, como seria de esperar, é controlado pelo nosso DNA. Especificamente um gene localizado no cromossomo 11 que tem o código da produção de uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. O BDNF desempenha um papel fundamental na criação de novos neurônios. Mas além de seu papel na neurogênese, o BDNF protege os neurônios existentes, garantindo sua capacidade de sobrevivência ao mesmo tempo em que estimula a formação de sinapses, a conexão de um neurônio ao outro, processo vital para o raciocínio, o aprendizado e níveis mais altos de funcionamento cerebral. Na verdade, pesquisas mostram níveis inferiores de BDNF em pacientes de Alzheimer, o que, considerando o que se sabe sobre o funcionamento do BDNF, não é motivo de surpresa. 7 Mais surpreendente talvez seja a relação do BDNF com uma série de condições neurológicas, inclusive a epilepsia, a anorexia nervosa, a depressão, a esquizoinia e o transtorno obsessivo-compulsivo. Agora temos uma compreensão firme dos fatores que fazem nosso DNA produzir BDNF. E felizmente esses fatores estão, na maioria, sob nosso controle direto. O gene que aciona o BDNF é ativado por uma série de hábitos pessoais,
que incluem exercícios físicos, restrição calórica, uma dieta cetogênica e o acréscimo de certos nutrientes, como a curcumina e o DHA, uma gordura ômega 3. Essa é uma lição valiosa porque todos esses fatores estão ao nosso alcance e representam escolhas que podemos fazer para acionar o botão que faz crescer em novas células cerebrais. Vamos explorá-las uma a uma. Este é seu novo cérebro exercitado. Vou guardar a parte mais densa desta conversa para o capítulo 8, que explora em profundidade o papel do exercício na prevenção do declínio cognitivo. As descobertas são espantosas. O exercício físico é uma das maneiras mais poderosas de alterar seus genes. Em termos simples, quando você se exercita, literalmente exercita seus genes. Exercícios aeróbicos, em especial, não apenas ativam seus genes relacionados à longevidade, mas também estimulam o gene BDNF, o hormônio de crescimento do cérebro. Mais especificamente, descobriu-se que os exercícios aeróbicos aumentam o BDNF, revertem o declínio de memória nos idosos, e além disso, aumentam o surgimento de novas células no centro de memória do cérebro. O exercício não serve apenas para ter uma aparência esbelta e um coração forte, talvez seu efeito mais poderoso passe a maior parte do tempo despercebido no andar de cima, onde nosso cérebro habita. Basta dizer que a visão científica emergente da evolução humana e do papel da atividade física dá um novo sentido à expressão exercitar a memória. 1 milhão de anos atrás, nós conseguíamos percorrer grandes distâncias porque éramos capazes de andar e correr mais longe que a maioria dos outros animais. Isso nos tornou os seres humanos inteligentes que somos hoje. Quanto mais nos mexemos, mais aguçado ficou o nosso cérebro. E ainda hoje o funcionamento saudável do cérebro exige atividade física regular, apesar da passagem do tempo e dos males do processo de envelhecimento. A restrição calórica. Outro fator epigenético que ativa o gene da produção de BDNF é a restrição calórica. Estudos detalhados mostraram claramente que quando um animal é submetido a uma dieta de restrição de calorias, reduzida em torno de 30%, a produção de BDNF pelo cérebro dá um salto e ocorrem fortes melhorias na memória e em outras funções cognitivas. Mas uma coisa é ler sobre pesquisas experimentais envolvendo camundongos num ambiente controlado, outra, bem diferente, é fazer recomendações às pessoas com base em pesquisas com animais. Felizmente, agora já dispomos de amplos estudos com humanos que demonstram o efeito poderoso de uma redução na ingestão calórica sobre as funções cerebrais. Muitos desses estudos foram publicados em algumas das mais respeitadas revistas de medicina. 8 em janeiro de 2009, por exemplo, a Proceedings of the National Academy of Science publicou um estudo em que pesquisadores alemães compararam dois grupos de indivíduos idosos. Um deles reduziu as calorias em 30% e o outro foi autorizado a comer o que bem entendesse. Os pesquisadores queriam verificar se era possível medir a diferença nas funções cerebrais entre os dois grupos. Ao final dos 3 meses de estudo, aqueles que tinham liberdade de comer sem restrições só eram um declínio pequeno, mas claramente definido no funcionamento da memória, enquanto no grupo com a dieta de redução calórica, a memória até melhorou, e de maneira acentuada. Cientes de que as atuais abordagens farmacêuticas em relação à saúde cerebral são muito limitadas, os autores concluíram: as presentes descobertas podem ajudar a desenvolver novas estratégias de prevenção e tratamento para manter a saúde cognitiva em idade avançada. 9 Evidências adicionais que sustentam o papel da restrição calórica no fortalecimento do cérebro e na maior resistência às doenças degenerativas vem do Dr. Mark P. Matheson, do Instituto Nacional para o Envelhecimento, que afirmou: dados epidemiológicos sugerem que indivíduos com baixa ingestão de calorias podem ter uma redução no risco de derrames e desordens neurodegenerativas. Há uma forte correlação entre o consumo alimentar per capita e o risco de mal de Alzheimer e derrames. Dados de estudos caso-controle de base populacional mostraram que os indivíduos com a menor ingestão diária de calorias tiveram os menores riscos de mal de Alzheimer e de Parkinson. 10. Matheson estava se referindo a um estudo longitudinal prospectivo, de base populacional, com famílias nigerianas em que alguns membros se mudaram para os Estados Unidos. Esse estudo específico conta uma história diferente para aqueles que acreditam que o Alzheimer é algo que você tem no próprio DNA. Foi demonstrado que a incidência de Alzheimer entre os imigrantes nigerianos vivendo nos Estados Unidos aumentou,
se comparada aos parentes que permaneceram na Nigéria. Geneticamente, os nigerianos que se mudaram para os Estados Unidos eram iguais aos parentes que permaneceram. 11 Tudo que mudou foi o ambiente, especificamente, a ingestão calórica. A pesquisa concentrou-se claramente nos efeitos negativos de um consumo de calorias mais alto sobre a saúde cerebral. Se a perspectiva de reduzir seu consumo de calorias em 30% parece assustadora, pense no seguinte: em média, consumimos 523 calorias a mais por dia do que em 1970. 12 Com base em dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o adulto americano médio consome 3.770 calorias por dia. 13 A maioria consideraria um consumo calórico normal, em torno de 2.000 calorias diárias, para mulheres, e 2.550 para homens, com exigências maiores segundo o nível de atividade e exercício. Um corte de 30% nas calorias, de uma média de 3.770 por dia, resulta em 2.640 calorias. Grande parte do aumento de nosso consumo de calorias se deve ao açúcar. O americano médio consome entre 45 e 70 quilos de açúcar refinado por ano, o que reflete um aumento de 25% somente nas 3 últimas décadas. 14 Portanto, concentrar-se apenas na redução da ingestão de açúcar já seria meio caminho andado para alcançar uma redução significativa na ingestão de calorias, o que obviamente ajudaria na perda de peso. Com efeito, a obesidade propriamente dita está associada a níveis reduzidos de BDNF, assim como a elevação do açúcar no sangue. É bom lembrar ainda que um aumento do BDNF acarreta o benefício extra de uma redução no apetite. É o que eu chamo de duplo benefício. Mas se os números acima ainda não são suficientes para motivá-lo no sentido de uma dieta que ajude seu cérebro, o mesmo processo que ativa a produção de BDNF pode, em muitos aspectos, ser ativado por jejuns intermitentes. Vamos discutir mais amplamente o jejum no capítulo 7. Porém, na verdade, os efeitos benéficos do tratamento de condições neurológicas por meio da restrição calórica não são novidade para a ciência moderna. Eles são conhecidos desde a antiguidade. A restrição calórica foi o primeiro tratamento eficaz para crises epiléticas na história da medicina, mas agora sabemos como e por que ela é tão eficaz. Ela confere profunda proteção neurológica, estimula o crescimento de novas células cerebrais e permite que as redes neurais existentes expandam sua esfera de influência, isto é, neuroplasticidade. Embora a ingestão reduzida de calorias esteja bem documentada no que diz respeito à promoção da longevidade em diversas espécies, inclusive nematóides, roedores e macacos, as pesquisas também demonstraram que uma baixa ingestão calórica está associada com uma incidência menor de Alzheimer e Parkinson, e os mecanismos pelos quais isso ocorre são por meio de uma função mitocondrial melhorada e do controle da expressão gênica. O consumo de menos calorias reduz a geração de radicais livres, ao mesmo tempo em que estimula a produção de energia das mitocôndrias, minúsculos organelos em nossas células que geram energia química sob a forma de ATP, adenosina trifosfato. As mitocôndrias têm seu próprio DNA e hoje sabemos que desempenham um papel-chave em doenças degenerativas, como o Alzheimer e o câncer. A restrição calórica também exerce um forte efeito na redução da apoptose, processo pelo qual as células soem uma autodestruição. A apoptose acontece quando são ligados mecanismos genéticos internos das células que culminam na sua morte. Embora de início pareça surpreendente que esse processo possa ser visto como positivo, a apoptose é uma função celular crucial para a vida tal qual a conhecemos. A morte pré-programada das células é uma parte normal e vital de todos os tecidos vivos, mas deve haver um equilíbrio entre a apoptose efetora e a apoptose de degradação. Além disso, a restrição calórica desencadeia uma redução dos fatores inflamatórios e um aumento nos fatores neuroprotetores, mais especificamente o BDNF. Também ficou demonstrado o aumento das defesas antioxidantes naturais do corpo pelo estímulo a enzimas e moléculas importantes na destruição do excesso de radicais livres. Em 2008, a Dra. Verônica Araya, da Universidade Chile, em Santiago, publicou um estudo realizado por ela em que indivíduos obesos e com sobrepeso foram postos numa dieta de restrição de calorias de 3 meses, com uma redução total de 25% das calorias. 15 Ela e seus colegas registraram um aumento excepcional na produção de BDNF, que por sua vez levou a reduções notáveis no apetite. Também foi mostrado que o oposto ocorre.
A produção de BDNF diminui em animais com uma dieta rica em açúcar. 16. Uma das moléculas mais bem estudadas, associadas à restrição calórica e ao surgimento de novas células cerebrais, é a sirtuína, SIRT1, uma enzima que regula a expressão gênica. Nos macacos, uma ativação maior da sirtuína estimula uma enzima que degrada amiloides, a proteína semelhante ao amido cujo acúmulo é uma marca de doenças como o Alzheimer. 17. Além disso, a ativação da sirtuína altera certos receptores nas células, levando a reações cujo efeito geral é uma redução dos processos inflamatórios. Talvez de forma mais importante, a ativação do processo da sirtuína pela restrição calórica estimula a BDNF. Não apenas as células-tronco cerebrais aumentaram em número, mas sua diferenciação em neurônios cerebrais é estimulada pela BDNF, uma vez mais em função da restrição calórica. É por essa razão que dizemos que a BDNF melhora o aprendizado e a memória. 18. Os benefícios de uma dieta cetogênica.